Fala pessoal do Cacto Invest, tudo bem com vocês? Caio Josué aqui e hoje nós vamos tratar especificamente sobre fundos imobiliários. Você já pensou em receber aluguéis mensalmente sem ter necessariamente que desembolsar um grande valor para comprar um imóvel, depois procurar um inquilino, depois fazer a gestão daquele imóvel, fazer a cobrança do inquilino, etc. Ou seja, você faz ali um investimento e no próximo mês já tem garantido o seu rendimento, o seu aluguel, sem necessariamente ter que desembolsar um grande volume de dinheiro, como você teria que fazer na compra de um imóvel físico. Então, isso que é possível com os fundos imobiliários. Portanto, esse é o tema de hoje. Então, pessoal, é o seguinte, o que são os fundos imobiliários? Fundos imobiliários são fundos, propriamente dito, em que o gestor adquire imóveis com o dinheiro dos cotistas e esses imóveis são postos no mercado para aluguel e, quando eles estão alugados, os cotistas que fazem parte do fundo recebem aluguéis, recebem a distribuição desses rendimentos, desses aluguéis mensalmente. Por isso, para essa disposição legal, um fundo imobiliário tem a obrigação de distribuir pelo menos 95% do seu lucro semestralmente, certo? Então, no mínimo semestralmente, o fundo imobiliário tem a obrigação de fazer a distribuição do seu lucro. Ocorre que, no Brasil, a maior parte dos fundos imobiliários fazem essa distribuição mensal, porque acaba sendo uma ferramenta muito boa para quem tem o interesse de comprar fundos imobiliários com o objetivo de viver de renda. Veja, aqui nos fundos imobiliários nós temos dois detalhes importantes se você comparar com renda fixa. Primeiro, vamos lembrar que fundo imobiliário é renda variável, portanto nós não deveríamos comparar. Mas nós devemos lembrar também que quando você quer viver de renda, você tem que ter ativos que lhe paguem determinados proventos, que lhe paguem rendimentos, mas que a utilização desses rendimentos não dilapidem o seu patrimônio, que é, por exemplo, o caso dos fundos imobiliários, das ações e alguns outros ativos de renda variável. Por quê? Porque você, utilizando o dinheiro que você recebe de rendimento, você mantém o seu patrimônio lá. No caso dos fundos imobiliários, é como se você mantivesse uma casa alugada e você gastasse apenas o seu aluguel. Se você não vender as suas cotas, o seu patrimônio é mantido. É diferente da renda fixa. E se você quisesse viver de rendimentos a partir da renda fixa, provavelmente você iria acabar sofrendo aí algumas consequências, né? Por exemplo, digamos que você tenha lá 1 milhão investido em uma renda fixa e você pretenda retirar mensalmente o valor que você precisa para pagar suas dívidas. Primeiro que é praticamente impossível você conseguir retirar mensalmente só o dividendo ou só os rendimentos. Segundo, você ao retirar ali, você tem que lembrar que renda fixa é dinheiro por dinheiro. Então, quando você retira ali os rendimentos e deixa só o capital inicial, você necessariamente, no longo prazo, vai sofrer muito com a inflação e aquele capital inicial vai perder valor de compra, que consequentemente o rendimento também perderia valor de compra e você não consegue, de uma forma sustentável, manter-se no longo prazo vivendo daquele rendimento da renda fixa. Então, a renda variável nos traz essa possibilidade. Por quê? Você tem lá determinada quantidade de cotas de um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário lhe paga rendimentos e você usa os rendimentos que caem diretamente na sua conta, você não precisa vender parte do fundo imobiliário, você não precisa fazer nada. Os rendimentos caem diretamente na sua conta e você usa esses rendimentos, que são líquidos de imposto de renda, para pagar as suas contas, né? Para pagar as suas despesas e, idealmente, para reinvestir também, para no próximo mês você receber mais proventos e reinvestir no próximo mês você receber mais proventos. E principalmente se você estiver na fase de construção de capital. Se você ainda não está na fase de viver de renda, você está na fase de construção de capital, o fundo imobiliário ele é muito interessante porque você pode comprar cotas a partir de 10, 12 reais, como tem alguns fundos imobiliários, e os melhores fundos aí você tem cotas de 90, 80 reais, 100 reais. Então, é uma forma muito boa também de construir patrimônio. Uma casa, ou você compra logo, desembolsa 200, 300 mil reais, uma casa, um apartamento,
porque não tem como você comprar frações do imóvel, né? No geral. Então, essa é a grande vantagem também do fundo imobiliário. E lembrando mais uma vez também que os proventos pagos pelos fundos imobiliários são isentos do imposto de renda, diferente dos aluguéis que você recebe por meio de imóveis físicos, né? Que eles necessariamente são proventos tributados, renda tributável, e você tem ali que pagar imposto de renda, recolher o imposto de renda sobre aquela renda, né? Se ela está fora da faixa de isenção. Então, se você é uma pessoa que tem uma renda, por exemplo, é servidor público, que já paga imposto de renda e ainda tem imóveis alugados, aquela renda recebida por meio dos imóveis alugados vai onerar ainda mais a sua renda tributável e você vai pagar mais imposto de renda, o que não aconteceria aqui nos fundos imobiliários, porque eles são os proventos pagos por fundos imobiliários aos seus cotistas são isentos de imposto de renda. Então, feita essa explicação sobre o que são fundos imobiliários, etc., passamos aqui a análise prática. Vamos à tela e vamos ver como a gente deve analisar um fundo imobiliário. Então, pessoal, estamos aqui no site fundsexplorer.com.br. É um dos vários sites que nós temos disponíveis aí com informações sobre fundos imobiliários. E é um dos que eu mais gosto de analisar porque gratuitamente tem a maior parte das informações que nós precisamos. Aqui você pode colocar o fundo imobiliário que você quer, certo? Hoje nós vamos escolher para análise o fundo XP LG11, que é um fundo de logística, de galpões logísticos, gerenciado aí pela XP, certo? Então, algumas coisas importantes que nós devemos sempre analisar, que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro, né, nós vamos ter que ver questão da taxa de vacância, se os imóveis estão ocupados, né, ou se tem uma vacância baixa. Nós temos que ver o dividend yield histórico do imóvel, certo? Nós temos que ver o preço sobre o valor patrimonial, para ver se aquele preço que está sendo cobrado é um valor justo para o patrimônio que o imóvel tem. Temos que observar também a liquidez, a diversificação do fundo, ou seja, tem que ser aquilo que nós chamamos de fundo multi-imóveis, multi-inquilinos e multi-regiões, né? Para que você, dentro do próprio fundo, esteja diversificado em relação às suas propriedades. E se acontecer algum problema com alguma das propriedades do fundo, o próprio fundo não será inteiramente atingido, né? E, consequentemente, o seu rendimento não será inteiramente atingido, apenas uma parte dele. Temos que ver também a boa localização dos imóveis, se tem uma renda consistente e recorrente, e etc. Então, passemos aqui a análise específica sobre o fundo, né? Então, utilizando a ordem aqui do fundo, né? O XP LG11 é o ticket de negociação lá no home broker, né? Que você vai utilizar para comprar cotas do fundo. E no fechamento do mercado, ele estava aí sendo negociado a R$ 91,38. Quanto à liquidez, não resta dúvida que é um fundo líquido. Teve aí uma média de 30 mil negociações por dia, né? Então, se você, porventura, precisar vender cotas do seu fundo, você não vai ter dificuldade, porque é um fundo bastante líquido. O último rendimento por cota foi de 0,74 centavos, o que representa o dividend yield de 0,81% naquele mês. É um fundo muito grande, com 3,1 bilhões de reais de patrimônio, né? E se você pegar o valor do patrimônio do fundo e dividir pela quantidade de cotas, nós chegamos aqui no valor de R$ 114,56. Então, o valor patrimonial do fundo por cota é R$ 114,56. E aqui está o primeiro ponto. Vocês viram que ele está sendo negociado a R$ 91,38. Então, significa que ele está sendo negociado a um valor abaixo do seu valor patrimonial. Então, é como se você estivesse comprando o fundo com 20% de desconto. Por isso que o preço sobre o IPP dele está aqui em 0,8. Se o preço sobre o IPP estivesse em 1, o fundo estaria sendo negociado exatamente pelo seu valor patrimonial, que seria R$ 114,56. Então aqui nós temos uma verdadeira liquidação no fundo, né? Uma verdadeira oportunidade de comprar o fundo a um preço menor do que ele realmente vale.
Nos fundos imobiliários, eu não gosto muito de comprar fundo com P sobre PP acima de 1. E se for para comprar, no máximo até 1,1. Tem alguns fundos que são realmente muito bons, têm uma gestão excelente, há a possibilidade de se admitir. Mas o ideal é que você compre até 1, porque você vai estar pagando o valor justo. E diferentemente das empresas, o fundo imobiliário ele é basicamente só patrimônio, né? Nas empresas não. As empresas, o P sobre VP não é uma métrica muito boa, porque as empresas, além do patrimônio delas, é, elas têm projetos, elas têm oportunidade de crescimento, e tudo isso está ali incluído no preço de negociação, né? Agora, o fundo imobiliário não. O fundo imobiliário ele não vai crescer como uma empresa. Então, o ideal é que você pague um preço justo, em no máximo aí, com o P sobre VP no máximo em 1, tá bom? Aqui tem uma pequena descrição sobre o fundo, se vocês quiserem ver depois. Aqui traz a cotação, teve uma variação, né, nos últimos 12 meses de 5,7% para baixo. Nos traz aqui a oportunidade de compra, o fundo continua muito bom. Aqui tem algumas informações sobre o fundo também, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o outro ponto que vocês devem analisar e devem priorizar, que é a questão dos dividendos. Lembra que eu falei que nós temos que ver se o fundo tem rendimentos constantes, né, e previsíveis, ou seja, não é ideal que o fundo um mês pague 10 centavos de rendimento e no outro pague 90 centavos e depois volte para 10 e no outro mês pague 30. O ideal é que o fundo seja mais ou menos como esse aqui, ó. Ele é bem consistente no seu pagamento de dividendos. Veja que um mês sobe um pouquinho, outro mês cai, depende ali do fluxo do fundo, mas que na verdade no longo prazo ele faz aumentar o seu pagamento por cota, né? Então aqui em agosto de 2018 ele pagou 50 centavos por cota e hoje ele está pagando 74 centavos por cota e de uma forma consistente. Veja que quando ele paga menos a diferença é muito pequena, né? E agora, em maio de 2022, em junho de 2022, foi que ele chegou aqui na casa de 70 centavos e tem aumentado esse valor. É importante lembrar também que esses aluguéis, esses contratos de aluguéis, eles são reajustados, né, pela inflação, que pode ser pelo IPCA, pelo IGPM, depende de como está previsto o contrato. Então, naturalmente, esses aluguéis são reajustados e são passados para o patista. E o patrimônio do fundo ele também acompanha a inflação, né? Ele vai acompanhar ali o crescimento do mercado imobiliário. Então, você está protegido na cota, na questão da inflação, que no longo prazo o valor patrimonial do fundo ele vai refletir na cota, e você está protegido no rendimento, porque esses contratos de aluguéis são reajustados pela inflação. E aqui nós podemos ver alguns parâmetros, né, sobre o dividend yield. E nos últimos 12 meses, o dividend yield do fundo foi de 9,3%. Então, você receberia aí só em dividendo líquido do imposto de renda 9,3%. Eu vou até fazer uma correção, que apesar de parecer muito nome dividendo aqui, mas na verdade, para fundos a gente fala mais em rendimentos, né? Dividendos é muito mais ali atrelado com ações, mas a gente usa a métrica do dividend yield e o percentual aqui do dividend yield nos últimos 12 meses foi de 9,3% líquido do imposto de renda diretamente na sua conta, com a proteção aí natural da inflação, e você não tem que gastar o seu dinheiro, né, ou você não tem que gastar o principal para receber esse rendimento, como acaba acontecendo na renda fixa, né? Então, outra ideia, são produtos, são ativos que não são comparáveis, digamos assim. Tá? Então não adianta muito você ficar comparando renda fixa com renda variável. Aqui ele traz uma simulação do XPLG11, se você tivesse investido 50 mil na poupança em 12 meses, no XPLG11 você teria um rendimento total de 54 mil, enquanto na poupança 50.093. Pode ser que você veja aí bons fundos imobiliários e que esse rendimento aqui no próprio fundo ele esteja negativo hoje, porque, como eu disse, nós tivemos uma retração muito grande no mercado de fundos imobiliários por conta da alta da taxa Selic, o que atrai muita gente para a renda fixa, e as pessoas necessariamente, quando querem fugir da renda variável, vendem as suas posições, tanto em fundos imobiliários quanto em ações, e correm para a renda fixa, né?
E isso faz com que elas liguem o algoritmo da pobreza, né? Vendam a renda variável quando está barata e depois queiram retornar para a renda variável quando a renda variável está cara e acabam, na verdade, perdendo dinheiro, né? Então, por isso que o ideal é que você tenha uma carteira diversificada, tenha um percentual que você elegeu para renda fixa, o percentual que você elegeu para renda variável, e todo mês você faça os aportes necessários para manter essa carteira equilibrada, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com o percentual que você quer em cada classe de ativos, para que você compre todos os meses, né? Porque aí você vai fazer um bom preço médio. Aqui, ele traz aqui a variação do valor patrimonial do XPLG11, e aqui nós temos um resumo dos imóveis, né? Lembra que eu falei que a gente tem que ter um fundo multi, né? Multi-ativos, multi-inquilinos e multi-regiões. Então aqui ele já nos traz que o fundo tem 13 ativos e está presente em 6 estados do país: Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, sendo que a maior parte dos imóveis estão em São Paulo, né? Então aqui você pode clicar, abrir o mapa e você já vê, tem um erro aqui no carregamento, mas você já consegue enxergar onde é que os imóveis estão localizados, tá? E você pode até depois fazer uma busca mais detalhada. E aqui ele traz os detalhes de todos os imóveis do fundo imobiliário, né? Tem um imóvel CD Dia, né, lá em São Paulo, Centro Logístico Cajamar, Complexo Multimodal Cabo de Santo Agostinho, e aí vai, né? Tem vários aqui. E mais o que eu quero mostrar ainda para vocês, muito importante, é a questão da vacância, né? Veja aqui que o fundo ele tem uma vacância física muito pequena, de 8,8%, mas o mais importante aqui é a vacância financeira. A vacância financeira dele é menor ainda, de 1,2%. Do ponto de vista financeiro, ele está ocupado em 98,8%. O que é que isso nos quer dizer? Que dos imóveis que estão aptos à locação, 98,8% estão locados. E essa vacância aqui de 8,8%. Como é uma vacância somente física, significa que tem alguns imóveis que ele deve estar fazendo reformas ou construindo, né, e que ainda não estão aptos à locação. Então, por isso que a gente não tem muito com o que se preocupar, porque, primeiro, a própria vacância física já é muito pequena, abaixo de 10%, né? E a vacância financeira é apenas 1,2%, ou seja, dos imóveis que estão prontos para locação, 98,8% estão locados. E por fim, eu quero mostrar aqui para vocês os relatórios, né? Os fundos imobiliários, eles emitem relatórios detalhados sobre a sua operação, às vezes mensalmente, às vezes trimestralmente, mas sempre tem aqui no final, e você também pode pegar lá na própria página do fundo, né? Que todo gestor de fundo imobiliário é obrigado a manter uma página com as informações para seus cotistas. Mas isso aqui é mais fácil, né? Você já fez uma análise panorâmica do fundo e você já clica aqui para abrir o relatório do gestor. Tá? Esse relatório é muito importante que você leia para também confirmar todas essas informações que nós buscamos aqui, né? Se o fundo é multi, se tem multi-inquilinos, qual é o percentual de cada inquilino, se o rendimento é consistente, tá? Logo no início, a maioria dos fundos trazem esse comentário do gestor, né, que é uma avaliação do próprio gestor acerca da economia e do próprio fundo, né, quais são as perspectivas para o futuro. Vai trazer aqui o fluxo financeiro do fundo e mais uma série de detalhes, tá? Que aí você vai analisando com calma, pode ler com calma, etc. O que eu quero mostrar aqui para vocês também é a análise do portfólio do fundo, né? Então ele vai trazer aqui para vocês onde é que o fundo está investindo. 91% do patrimônio do fundo está investido diretamente em imóveis, 7% está investido em cotas de outros fundos imobiliários e 2% em aplicações financeiras, que é aquele dinheiro ali que o gestor precisa com mais liquidez para realizar as atividades dos fundos, né? E a tipologia dos contratos. 31% dos contratos são típicos, ou seja, são aqueles contratos que estão mais atrelados ali com a lei, dificulta um pouco mais a negociação, o âmbito de negociação, né? E
69% dos contratos são atípicos, o que facilita muitas vezes o reajuste, etc., por parte do fundo imobiliário, né? Então, para o cotista, o fato da maior parte dos contratos serem atípicos são melhores porque permite aí ao gestor uma maior amplitude na negociação. Aqui ele vai mostrar também quem são os locatários, principalmente o maior locatário do fundo é a Via Varejo. Para quem não sabe, Via Varejo é a dona da Casas Bahia, né? Leroy Merlin, GPA, que se não me engano vai ser aqui o Grupo Pão de Açúcar, Renner com 8%, a Mobil, e a B2W, que é a proprietária da Americanas, né? Que inclusive é uma questão que se fez, né, ao gestor do fundo sobre o impacto da B2W, da Americanas, no rendimento, nos nossos rendimentos enquanto cotistas. Porque se a Americanas é uma das locatárias e ela está passando pela crise que se espalhou aí na mídia e chega a não pagar os seus aluguéis, pode impactar, pode não, necessariamente vai impactar nos rendimentos do fundo. Mas veja, Americanas representa apenas 8% do fundo imobiliário. E aí vem o que eu falei para vocês sobre a importância do fundo ser multi-inquilino. Imagine aqui que a Americanas detivesse 70%, 80% do fundo imobiliário. Se ela não pagasse o aluguel, a cota poderia vir praticamente a zero. Mas como ela detém apenas 8% do fundo imobiliário, segundo o comunicado do próprio gestor, na pior das hipóteses, se a empresa, né, não pagasse o seu aluguel, representaria cerca de 5% da cota, ou seja, alguns centavos a menos que o fundo conseguiria distribuir e depois teria que resolver com Americanas, ou desocupando os imóveis para alugar para outro inquilino, etc. Mas não seria algo que traria muito impacto aqui para os investidores em relação à cota. Tá bom? Ele mostra também como é que se dá a correção dos contratos. Então, 29% dos contratos estão atrelados ao IGPM, enquanto 68% estão atrelados ao IPCA do IBGE e mais 3% aqui ao IPC-FIP. E aqui também o relatório, né, da previsão dos reajustes dos contratos. Vencimento dos contratos, a maioria dos contratos estão com vencimentos previstos para 2025, então assim, para depois de 2025, inclusive, estão muito tranquilos em relação a isso, nada está perto de vencer. E aí, quando for vencendo, eles vão renegociando, vão aplicando os reajustes, né, e tudo vai se adequando. Traz aqui a distribuição física regional, como nós já vimos, né, tem no Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, com a maior quantidade de metros quadrados, né, 449.969 metros quadrados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E por fim ele vai trazer quais são os imóveis, né, os imóveis que compõem o portfólio do fundo, que é muito bom que você dê uma olhadinha com calma. Ó, a gente já vê aqui que temos imóveis em construção, então por isso que a vacância física não é igual à vacância financeira, porque tem imóveis que estão vagos, mas eles ainda não estão aptos a aluguel, porque estão em construção, como por exemplo esse imóvel aqui, lá no município de Extrema, em Minas Gerais. Tá em construção. Quando ele estiver em construção, o fundo vai colocá-lo para locação e quando ele estiver locado vai começar a gerar renda também para o fundo e consequentemente para os seus cotistas. Aqui também tem um imóvel em Cajamar, São Paulo, né, que está com obras em área de expansão, então talvez não esteja totalmente ocupado, talvez esteja ocupado só uma parte, etc. E por fim nós temos o detalhamento aqui de todos os contratos de locação do fundo. Então, assim, se você fizer essa análise mínima acerca dos fundos, né, verificar se os fundos imobiliários são multi, se os rendimentos são recorrentes e constantes, a questão das regiões, verificar a ocupação do imóvel, né, dos imóveis, a vacância, os contratos, os inquilinos, a qualidade dos inquilinos, é muito pouco provável que você entre aí em um fundo de má qualidade, né? Então, mais uma vez, como eu digo, é só fazer o dever de casa, é só formar a sua própria opinião e buscar informação na fonte, né? Não ficar aí seguindo diquinhas
de internet, não ficar seguindo diquinhas aí de colegas, etc. Você pode ouvir, alguém comentou com você que o fundo imobiliário tal é um fundo muito bom. Mas antes de comprar, olha lá, verifica, certo? Busca a informação na fonte, olha o relatório do fundo, analisa lá no Funds Explorer, né? E para você assumir a responsabilidade sobre suas decisões, né? Porque o nosso objetivo aqui é ensinar as pessoas a serem independentes na análise dos investimentos, mas a decisão final sempre é sua. E se você vai tomar uma decisão, é bom que você tome essa decisão fundamentada e não exclusivamente com base em opiniões de outras pessoas que no futuro vai fazer com que você não saiba se o investimento que você fez foi bom ou ruim, porque você sempre vai depender de outra pessoa para saber o que você está fazendo. E aí é ruim porque você não vai ficar tranquilo com seus investimentos, né? Então você tem que ter a sua opinião própria muito bem consolidada acerca dos seus investimentos, tá bom? Então por hoje é só, e aqui eu reitero o nosso pedido de sempre, para que vocês deixem aqui o like, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e até o próximo vídeo. Valeu!